E vamos para mais um cafezinho, vamos falar de sistemas orientados a eventos, e só que do ponto de vista arquitetural. Vamos lá? Eu já falei isso aí do ponto de vista de modelagem de sistemas. É interessante de notar que assim, a arquitetura e modelagem de sistemas são coisas bem diferentes, mas eles trabalham no conjunto, assim, tipo, quando eu defino a arquitetura, eu tô pensando em algumas métricas do sistema, eu tô pensando em cumprir alguns requisitos objetivos ali, como vazão, como acoplamento, né? E quando eu tô pensando em modelagem, eu também tô pensando tipo, em acoplamento, mas eu tô pensando mais na complexidade inerente do sistema, assim, tipo, como que o sistema vai ser compreendido pelas pessoas, né? Então, modelagem é uma coisa assim, de como o meu sistema vai ser compreendido pelas pessoas, já a arquitetura não, é como o meu sistema vai responder a demandas concretas que podem ser medidas, né? Assim, modelagem a gente não pode medir tanto, né? Mas é interessante assim, que mesmo sem modelagem eu consigo cumprir a arquitetura, eu consigo fazer sistemas muito toscos, muito feios que funcionam e assim, tá legal. Mas aqui a gente vai falar de modelagem, assim. E a primeira pergunta é, que raios sistemas orientados a eventos e por que um sistemas orientados a eventos do ponto de vista arquitetural? Já digo assim que ter e manter um sistema orientado a eventos é mais complicado do que ter e manter um sistema monolítico, né? Então, assim, pelo uso da palavra monolítico, você já entende aqui que eu estou falando de microserviço, né? De como os sistemas se comunicam. Então, sistema orientado a eventos, eu estou dizendo que um sistema vai se comunicar com o outro através do envio de eventos. E aí a primeira coisa é, por que eu tenho que usar isso? Para que raios eu tenho que usar isso, né? E aí a resposta é, olha, se eu quero o quê? Se eu quero procrastinar processamento. Então, assim, eu vejo ali que eu tenho uma infraestrutura, ela consegue suprir a demanda ali dos meus serviços, mas tem alguns processamentos que vão o quê? Vão demandar mais a minha infraestrutura. Ou eu tenho alguns horários de pico ali que eu vou precisar de mais infraestrutura. Então eu decido, olha, eu vou fazer uma modelagem em eventos aqui, onde eu vou mandar eventos para serem processados posteriormente, né? E aí esse processo posteriormente vai fazer o quê? Ou duas opções, né? Uma primeira é se eu tenho uma fila, né, ele vai ser processado em outra máquina, né, então assim, eu mando o evento, eu espero o acknowledge dele, ele está sendo processado em outra máquina, ou se eu uso o PubSub, ele vai ser processado em outro momento, ali, eu mando um evento, e assim, de quem enviou, e o PubSub, a diferença da fila e do PubSub é disso, né, quem envia na fila está interessado na resposta, vai esperar ali o acknowledge, saber se foi processado ou não. No tópico, no PubSub, tipo, isso aqui desculpa, isso aqui é da fila, né? Do PubSub, o tópico, aqui eu tenho uma fila, aqui eu tenho um tópico, né? No tópico, não, eu não tô interessado em saber a resposta. Eu só assim, ó, mandei o evento, garanti que o evento foi enviado, isso é importante, eu garanto que o evento é enviado, e o processamento vai dar de forma assíncrona, né? E aí, assim, a gente sempre tem os profetas do apocalipse aqui, né? Falando assim, ah, mas assim, o sistema, ele não garante que o evento vai ser processado, só que assim, tipo, assim, pessoal, isso depende também do quanto você quer de garantia, né? Porque vamos pensar o seguinte, eu tô pensando aqui, já dei o motivo de isso ser processado a posterior, beleza, né? Só que assim, quem vai processar isso? Quem vai receber? Porque tem um carinha chamado broker. Quem que é o broker, né? Quando a gente fala de middleware, e eu tenho um vídeo só sobre middlewares, né? Quando a gente fala de middleware, a gente tem a camada de envio, né? Então assim, o meu código vai chamar uma camada de código ali, que vai se comunicar com um broker, aquele broker vai armazenar mensagem, que outro carinha vai comunicar por código, né? O middleware envolve tudo isso, né? O broker é só o cara ali que está lidando com aquele evento, né? E aquele cara que está lidando com aquele evento, ele pode ter várias garantias de persistência. Então, assim, se eu quero que, poxa, eu assim, e isso é uma decisão arquitetural, né? Tipo, olha, eu vou enviar o evento aqui, se, tipo, ele se perder, beleza, tudo bem, né? Porque eu me garanto aqui na minha API, ou no meu desenho aqui, dos processos que, não, se eu sempre consulto ali os eventos não processados, né? Por isso que tem uma coisa importante que tem que falar, né? Você tem que modelar bem seu sistema, tá? Se você não modelar bem seu sistema, cria uma máquina de estado ali, define seu processinho, escreve ele BPMN, tá no meu vídeo aqui, você
vai ter sérios problemas. E muito dos problemas que você tem é por falta de boa modelagem, não é por culpa do seu broker. Então, assim, não coloque a culpa no broker, não coloque a culpa no Kafka, não coloque a culpa no Java, que é uma coisa que os desenvolvedores têm mais. A culpa do Kafka, que o Kafka não resolve essas coisas, não sei o quê. Aí tá lá ver o cara querendo implementar fila em Kafka, o Kafka não dá suporte à fila. Né? A gente tem que dizer isso, Kafka não dá suporte à fila, né? Mas voltando aqui, né? Voltando aqui, assim, tipo, é o que eu tava falando, né? Você vai enviar a mensagem, eu até me perdi um pouquinho aqui, né? Que eu tava falando, né? Então, o broker, ele vai ter o quê? A garantia de persistência daquele dado. Então, assim, você escolhendo um broker, você vai olhar, olha, isso aqui ele salva em memória, se o sistema se apagar, ele não vai ter garantia de persistência. Tipo, ó, esse aqui ele não forma cluster, ele não escala bem, né? Ah, como é que escala bem? Esse aqui, e testa, né? Testa. Em vez de você ficar ali só lendo documentação, vou subir aqui 3 Kafkas e ver como é que ele escala, ver como é que ele funciona, ver o que é particionamento, ver como é que funciona o envio de chaves. Assim, o bom arquiteto, né? A pessoa que trabalha com arquitetura e tem uma preocupação real com sistemas, ele tá sempre fazendo pequenas POC, né? Provas de conceito. Então ele sobe um sistema, testa, vê como é que funciona, vê como é que funciona o envio de chaves, vê, o cara vai enviar uma mensagem de 5 megabytes. Tipo, eu tô enviando uma mensagem de 128K, eu quero enviar uma mensagem de 5 megabytes e quero ver como é que a vazão se comporta. Faz esses testezinhos ali e você, nossa, mas assim, eu vou precisar de uma máquina na nuvem. Não, cara, assim, espero que um bom arquiteto tenha um Linux aí com Docker, né? O negócio de usar o sistema de operações é bobeira, né? Tem um Linux ali, com um notebook, que nem o meu aqui, o meu é Linux aqui, ó. Agora tem um Linux, antigamente eu tinha um Windows, né? Tem um Linux ali pra testar e ver como é que funciona, né? Porque assim, aliás, é bom ver com Linux mesmo, né? Nos meus testes de mestrado eu estava fazendo com Windows, com WSL, eu mudei para Linux, teve mudança na performance, né? Mas voltando aqui, né? Escolha o broker, dado os seus requisitos de arquiteturais. Eu falo assim, não, eu quero só que eles se comuniquem, né? Ou quero que não. O meu sistema vai se basear 100% em eventos. Se ele vai se basear 100% em eventos, eu tenho que quê? Eu tenho que ter a garantia de que uma vez enviada a mensagem vai ser salva e ela vai ficar lá por tanto tempo, né? Tipo, você tem, depende do seu SLA, né? Aquilo que você. E isso é interessante, né? Quando a gente tem arquitetura, a gente fala com SLA, Service Layer Agreement. Então, assim, a arquitetura ele tem acordos, né, de serviço, né? Então a arquitetura, Service Layer Agreement, acordo a nível de serviço. Estou dizendo assim, que aquele serviço vai ter tal nível de acordo, tipo, eu vou te garantir 99% aí de 99% é baixo, tá? Você fala pela quantidade de noves ali, de garantia, né? E aí, assim, você tem que modelar direito isso, pensar assim, olha, esse broker me garante ou não garante? Aí, assim, se você é um arquiteto aí de uma empresa, de uma consultoria, que vive tendo diversos projetos, né, até bota os brokers ali no assim, quando é que usa tal, você tem o ActivityMQ, RabbitMQ, Kafka, tem outros aí, assim, o MQTT, né, o MQTT é o caso se você vai usar IoT, né, então, se você vai usar IoT, pensa no MQTT ali, como é que usa o MQTT, como é que usa o Kafka, tem diferenças de uso, eu uso basicamente o Kafka, mas como eu fiz algum trabalho que vai estar listado no meu trabalho aqui, tá? Eu tenho um trabalho sobre Message Oriented Middleware do meu mestrado, que é um dos capítulos da minha dissertação, que eu deveria estar escrevendo agora, ao invés de estar gravando vídeo, né? Mas vamos voltar lá, né? Então, assim, né? Então você garante ali que o seu broker vai salvar a sua mensagem, né? Que é uma das coisas que você quer, né? E por fim, o consumo, né? Aí o consumo também parte da modelagem, né? Parte da assim, tipo, beleza, né? Eu tenho uma fila. O que é uma fila? Uma fila, eu quero dizer assim, eu estou enviando aquela mensagem vai ser processada uma única vez, depois ela se extinguiu, né? Tipo, depois que ela terminou de processar, eu já sei que aquilo ali foi feito. Ou eu tenho um tópico, se eu estou enviando uma mensagem, ele está presente no tópico, aquilo vai ser consumido mais de uma vez. Então, assim, se eu tenho mais de um tipo de processo, se eu tenho mais de um tipo de sistema olhando para aquele tópico, tentando consumir aquela mensagem, que ela vai ter que consumir por diversos sistemas de maneira diferente, aí eu vou ter que olhar para o PubSub, não para a fila, né? Então aí depende o quê? De como assim, olha, por exemplo, eu falo assim, olha, eu tenho um sistema aqui de produção que ele está gerando mensagens que vão ter que ser consumidas por 2 times aqui e eles vão consumir independentemente, assim, tipo, tem independência aqui, né? Então, assim, a escolha do broker vai depender desses tipos de acordo ali, dessa topologia, vou usar esse termo, topologia, é um termo bem comum quando a gente trabalha com eventos, né, dessa topologia, né.
E aí, assim, né, 9 minutos, quase 10 minutos de fala, né, aí eu vou entrar num outro ponto, assim, o que é o quanto que o seu sistema vai depender de eventos, né. Eu menciono isso num vídeo aula que eu tenho, assim, um vídeo aula, eu tenho um vídeo aula e um vídeo com roteiro, né? Eu tenho um vídeo aula sobre modelando eventos baseados em eventos, que assim, o quanto que o seu sistema vai apenas informar outro sistema, ou o quanto ele vai depender totalmente do sistema. Então você pensa assim, ó, pensa num negocinho que vai de um lado pro outro. Então, assim, ó, eu quero ser uma base de eventos que vai só informar. Então, ali, tipo, eu quero o quê? Ah, se você receber um evento aqui, ele vai começar o processamento. Se não, a cada 10 minutos ele olha ali o que precisa ser processado, né? E aí ele vai processando aquilo, né? Então, ou eu boto do outro lado, eu falo assim, não, é assim, toda comunicação vai ser através de eventos, assim. Se o cara quiser ter dado duplicado do outro lado, ele vai ter dado duplicado do outro lado, porque ele não sabe de quem tá recebendo evento, porque uma das coisas que a gente tem, isso é mais para pub/sub, não é para eventos em geral, é assim, uma das questões que a gente quer com sistemas baseados em eventos é acoplamento, né? Diminuir o acoplamento. Aí você vai assim, cara, que raios é acoplamento, né? Tem muita gente que não sabe, porque assim, isso engenharia de software sempre vai falar assim, Mauro, o que é acoplamento, como é que coesão e acoplamento, né? Coesão é quando, assim, tudo que eu processo, ele é do mesmo tipo, né? Então, assim, eu sei que aqui é só dados de usuário, né? Então, assim, eu só estou processando dados de usuário. Então, isso é um coeso. Mas não, assim, esse sistema, ele tem dados de usuário, ele tem dados de outra coisa aqui, não sei o quê. Isso é um pouco coeso, aqui tem um monte de coisa aqui. Ou acoplamento, assim, tipo, o quanto de um sistema depende do outro, né? E quando a gente tem evento, por exemplo, se eu tenho uma API REST, né? Se eu tenho uma API REST, esse evento aí tem que saber quem vai consumir a API tem que saber que esse cara existe, né? Mas e esse cara vai ficar consultando, né? E esse cara vai consultar duas vezes. Se eu tenho dois sistemas, vai consultar duas vezes esse, então vai ter mais eventos consultando. Se eu vou para um PubSub da vida, né? Esse carinha aqui que produz o dado, ele só vai enviar pro broker. E aí todo mundo vai consultar o broker, então todo mundo tem que saber só o broker. Então imagina aqui, né? Que assim, né? Eu tenho um sistema que, por exemplo, eu tenho um sistema que produz eventos, né? E aí esse sistema vai chamar outros sistemas, né? Então ele tem o sistema A, B e C, né? Aí eu quero adicionar um novo sistema. Então eu vou lá, construo esse novo sistema D, né? E aí o que eu tenho que fazer? Esse sistema aqui não sabe que o D existe. Então eu vou ter que chegar aqui, ó, abrir um ticket, ó, pessoal do A, atualiza aqui porque eu tenho um novo sistema que vai consumir. E aí o que vai acontecer aqui? Quando esse cara terminar aquele processamento para gerar aquele evento, gerar aquele dado, né? Ele vai ter que chamar 4 sistemas, não 3. Enquanto usando eventos, né, usando um broker, ele teria que chamar só o broker, que não vai processar aquele dado. O broker, o Kafka, o que o Kafka faz? O Kafka, ele recebe o evento, ele salva no disco e responde, né? E aí o consumidor que vai chegar ali, né, que o Kafka ele tem uma diferença dos outros, que o Kafka ele opera em modo pull, não modo push, que quer dizer, né? Quando você manda um evento para os outros sistemas, né? Ele vai pegar e falar assim: opa, recebi um evento aqui de tais sistemas. Ó, tem tantos sistemas aqui ouvindo esse evento. Pá! E aí dá para aquele sistema. Ou seja, quanto mais eventos produzidos, mais eventos você vai injetar ali. Então quem está definindo a vazão é o produtor, né? Já no modo. Isso é o modo push. O modo pull, o que é o modo pull, né? Eu envio, o cara salva aquele dado ali. E aí quando chega assim, então, eu quero processar isso. Você me vê 200 eventos aí? 500, né? 500. Não, 500 que é o meu valor padrão, né? Me vê 500 eventos aí que eu vou processar ali, né? Não, na verdade, sim, vai pro megabyte, né? O Kafka vai pro megabyte. Me vê 5 megabytes aí, porque eu quero processar ali. Eu falo, tô aqui 5 megabytes. Beleza. Aí o broker fala assim, quando você terminar, você volta aqui, beleza? E aí o que acontece com o Kafka, que é no modo pull? Quem define a vazão é o processamento do consumidor, não o processamento do produtor. Então você tem o quê? Você tem um alívio da pressão e um respeito ali às limitações de processamento de cada ponta, né? Tem suas vantagens e desvantagens cada um. Se você ler o meu trabalho que está linkado aqui, você vai perceber isso, né? Que depende muito, assim... A gente pensar em arquitetura de sistemas baseados em eventos depende muito disso. E outra coisa que você tem que definir é assim, olha, qual que é a minha semântica de processamento? O que é? Como eu garanto que o meu evento foi processado? Ele pode ser assim, ó, eu tenho um sistema aqui, eu posso pensa também
num degradêzinho, desde o tipo, ó, eu tenho uma semântica que eu não me importo se o evento for processado ou não, porque é um sistema estatístico ali, eu tô pegando as métricas de venda do dia, então se eu perder ali, sei lá, eu tenho 100 mil eventos, se eu perder 20, tá bom, não tem problema. Você pode iniciar, tá de boa ali, porque assim, eu quero processar isso o mais rápido possível, né? Então você vai o quê? No at least one, ou ao menos uma vez. Você configura o seu broker ali, o seu produtor, para tipo, ó, se perder evento, eu não tô me preocupando muito, porque isso aqui vai reproduzir de certa forma na estatística final, porque eu tô olhando a estatística, eu tô olhando o volume, eu não tô olhando um dado exato. Eu não quero pegar ali. Mas se você não está preocupado com isso, você vai ter que ir para o outro lado, que é o quê? Você tem o at least once, né? O at most, o at most once, né? Até uma vez, né? O at least once, que ele pode ser processado mais de uma vez, também é para dado estatístico, mas ali, tipo, não é para dado estatístico, não. Para ali pode ser para dado transacional. Mas o que eu penso com at most one, né? Eu falo assim, ó, consumidores, vocês vão consumir eventos, mas podem ter eventos duplicados. Então, assim, tenham ciência de saber que, dado que o evento, você recebeu o evento, verifique se ele já foi processado ou não. E como é que você faz isso? Você tem que partir para modelagem. Você tem que falar assim, olha, por exemplo, eu tenho ali que, eu estou recebendo eventos aqui de compra finalizada. Então, toda vez que eu recebo um evento de carrinho fechado, eu tenho o meu carrinho aqui, vou verificar aqui se aquele carrinho já está fechado ou não. Ah, não, que esse carrinho já está fechado. Então eu já processei aquela mensagem. Desconsidera ela, né? Então, assim, desconsidera aquela mensagem. Ah, mas assim, pode ser que eu possa fechar o carrinho, depois reabrir e fechar de novo. Então o que você tem? Você está preocupado com a ordenação, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Com a ordenação do sistema, né? Então você tem que modelar a máquina de estado daquilo. Tem que ter uma modelagem. Se você não tiver uma modelagem, você está aí se comendo bola aí, né? E por fim, o Exactly Once. O Exactly Once é assim, eu garanto que assim, meu evento vai ser processado apenas uma vez. E aí assim, eu não sei como é que funciona no RabbitMQ, no ActivityMQ, nos outros, no SNS, SQS, tem um monte aí dos cloud providers, eu não sei como funciona, mas assim, o Kafka, por exemplo, tem suporte de transação. Você pode definir ali, eu já testei o suporte de transação no Kafka Streams, funciona bem, assim, você garante que, dado que eu finalizei uma transação ali, né, e aí a transação, ela é no produtor, no consumidor, você tem o commit o commit do offset, né? Isso eu acho muito confuso, porque quem usa o Spring, né? O Spring ele tenta emular uma linguagem de fila para o Kafka que mais confunde do que ajuda. Então, assim, se você for usar o Kafka para Spring, vai ler sobre Kafka. Lê menos sobre Spring, lê mais sobre Kafka. Lê menos sobre Kafka, Spring, lê mais sobre Kafka, porque aquilo daí vai mais te confundir do que te ajudar, tá? Aquilo que o Spring faz mais confunde do que ajuda. Então já fica a dica aqui, quem usa Kafka Spring, que é zoado, tá? Não que a funcionalidade seja zoada, mas que a linguagem que ele usa, por ele usar acknowledge no consumidor, que é uma coisa que não existe no Kafka Consumer. Não existe acknowledge no Kafka. Então eu não sei, porque tem uma KPI que entrou, que assim, mas, assim até a última 3.9 não existia, né? Então, voltando aqui, né? E de ordenação, né? Eu falei de ordenação e aí o último ponto, meu cafezinho já acabou, né? Ordenação. Muitos dos pub/subs não garantem ordenação. Por quê? Porque a gente está pensando em uma coisa. Olha, eu quero dar vazão ao meu sistema. Como é que eu dou vazão ao meu sistema? Aumentando o número de pessoas que processam isso. Então, assim, se você quer, não, eu quero que o processamento ele seja ordenado, sequencial, não sei o quê. Então, você quer que um servicinho esteja processando. Ah, não, mas eu consigo que duas pessoas processem. Tá, mas você está adicionando o quê? Uma sincronia entre os dois ali. Em algum momento os dois vão ter que negociar alguma coisa ali. Então, os sistemas de pub/sub, eles vão ser assíncronos, né? E aí você vai ter alguns tipos de ordenação. Tipo, primeiro, nenhuma ordenação. Tipo, cara, eu recebi uma mensagem, eu não garanto nada daquela mensagem. Não garanto absolutamente nada. Isso acontece, por exemplo, no Kafka, se você não usar chave. Eu não usei chave, as minhas mensagens não tem chave. O que é a chave? É um campo que você escolhe ali. Usa o ID do usuário lá, ou uso, sei lá, às vezes a pessoa até escolhe um ID, mas é um ID aleatório, um UID que eu joguei. Fala, peraí, né? É melhor não usar, né? Nesse caso, né? Melhor não usar, né? Mas no Kafka você pode usar ali um ID de usuário, né? Você pode usar um ID, sei lá,
algum outro identificador ali, tipo, eu já vi casos de uso que a pessoa usava assim, identificador do país, não sei, eu tenho mensagem de vários países, que esse caso foi tosco, tá? Eu tenho identificador de vários países e, tipo, eu tô usando a região do país, né? Era tosco porque você tinha, imagina no Brasil, né? 30% da população mora no Sudeste, né? Então 30% do tráfego ia cair no mesmo máquina, né? No mesmo processo, no mesmo thread, né? Então era uma coisa tosca, né? Tipo, o ideal seria que seja um identificador ali que ele seja distribuído uniformemente, né? E eu usei de uniforme não uniforme não normal, né? Para quem não sabe estatística, isso tem que usar estatística e saber a diferença entre distribuição uniforme e distribuição normal. Se você não sabe, procura no Google aí, porque isso é importante, né? Isso é muito importante quando você vai trabalhar, até mesmo com particionamento, né? E aí o cara, né? Você tem a distribuição, a não distribuição, depois você vai ter o quê? A distribuição particionada, né? O que é a distribuição particionada? Desculpa, a ordenação particionada, ou ordenação local. Quando eu crio partições, eu garanto que, olha, dentro dessa partição aqui, eu garanto uma ordem sequencial de o quê? De geração. Então, por exemplo, mas fala assim, não, mas pode ter reenvio, blá blá blá. Cara, se você teve ali. Se você tem um reenvio, por exemplo, se você tem eu tenho uma loja aqui e uma thread está enviando mensagens, né? Tipo, se vai ter reenvio de todas daquela thread, né? Então, assim, você tem que ter um nível de confiança ali. Porque, aliás, eu te garanto uma coisa. Talvez, assim, se você está botando o seu nível de não confiança ali, talvez o seu banco de dados seja. Se você olhar para não confiança no seu banco de dados, você vai também achar uns probleminhas assim, né? Então, muito cuidado com esse nível de não confiança, né? Então, mas a ordenação local, você garante que dentro daquela partição é ordenado. E assim, isso funciona bem, né, no Kafka. Agora tem a organização global. Como é que é a organização global? Eu garanto que todas as mensagens têm um nível de organização. Só que aí tem um problema. Você não consegue garantir a ordenação global. Você não consegue garantir. Por quê? Porque, cara, você tem diversos nós gerando, né? Tem até um famoso Lamport Time, né? O que é o Lamport Time? Como eu garanto a ordenação global. E o Lamport Time não garante a ordenação global, né? Ele só fala assim, tipo, você vai ter um número sequencial, né? E você vai ter o quê? A máquina e o número sequencial da máquina. Então eu garanto o local. E aí eu consigo ordenar aquilo. E fora isso, eu ordeno pelo ID da máquina. Fala, tipo, ó, a máquina 1, a 2, a 3. A 1 tá sempre primeiro da 2, caso tenha o mesmo timestamp, né? O Kafka usa isso aí. Kafka usa isso, que é a ordenação, o Lamport Clock dele é a partição e o offset, né? E aí, assim, no Kafka Streams você consegue ter um processo. Eu queria até falar, chegar a Data Stream Processing, não deu tempo, né? Mas eu tenho alguns vídeos de Data Stream Processing aqui, já deu com 22 minutos. Tem alguns vídeos de Data Stream Processing, então dá uma olhada ali. Então você consegue ter um processamento não ordenado com o Kafka Streams. É uma outra forma de processamento. Você tem que pensar um pouquinho mais, melhorar as formas como você pensa, né? Então é isso aí, pessoal. Eu falei um monte de coisa de Event Driving, não falei Data Stream Processing, mas tem muito vídeo sobre Data Stream Processing, que é o que eu trabalho no dia a dia. Eu espero ter tirado alguma coisa, ter dado alguma ideia. Eu dei um monte de coisa de arquitetura aqui. A arquitetura é muito mais do que só escolher os componentes, tá, galera? Isso aqui é o ponto-chave. A arquitetura é muito mais do que só escolher os componentes, né? Uma frase que o Jeff até marcou assim: quem vai definir a sua arquitetura é o seu comercial, não é você. Valeu, pessoal, bom cafezinho para vocês.